Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Kalel e mais um dia nós estamos aqui para o nosso programa de leitura bíblica de capa a capa. Te convido hoje para a gente fazer a nossa leitura de números 4 a número 7. Pega o seu chá, seu cafezinho e vem sentar comigo aqui para essa leitura de hoje. Bora comigo então? Números 4. Os deveres dos coatitas. O Senhor Deus disse a Moisés: faça a contagem dos levitas descendentes de Coate por grupos de famílias e por famílias. Registre todos os homens de 35 anos de idade que tiverem capacidade para trabalhar na tenda sagrada. O serviço dos coatitas na tenda é de cuidar das coisas santíssimas. Quando o acampamento for desarmado, Arão e seus filhos entrarão na tenda, tirarão a cortina que está em frente da arca da aliança e cobrirão a arca com ela. Eles porão em cima dela uma cobertura feita de peles finas e sobre essa cobertura estenderão um pano azul e depois enfiarão os cabos nas argolas da arca. Eles estenderão um pano azul em cima da mesa onde estão colocados os pães oferecidos ao Senhor e colocarão sobre os pratos as taças de incenso, as taças das ofertas e as jarras para as ofertas de vinho. Em cima da mesa para sempre deverá haver pão. Depois estenderão por cima de tudo isso um pano vermelho, e por cima desse pano colocarão uma coberta feita de peles finas e em seguida enfiarão os cabos nas argolas da mesa. Pegarão um pano azul e cobrirão o candelabro com as suas lamparinas, as tesouras de cortar pavio de lamparinas, os apagadores e as vasilhas necessárias para distribuir o azeite. Depois embrulharão tudo isso numa coberta feita de peles finas e colocarão sobre os cabos para carregar. Em cima do altar de ouro estenderão um pano azul e por cima colocarão uma cobertura feita de peles finas. Em seguida enfiarão os cabos nas argolas do altar. Depois pegarão todos os objetos usados no lugar santo, embrulharão num pano azul, cobrirão com uma cobertura feita de peles finas e a colocarão sobre os cabos para carregá-los. Eles tirarão as cinzas do altar e estenderão por cima dele um pano vermelho. Colocarão sobre ele todos os objetos usados no serviço do altar, os braseiros, os garfos, as pás, as bacias, e por cima estenderão uma coberta feita de peles finas. Em seguida colocarão os cabos nas argolas do altar. Quando o acampamento for desarmado, os descendentes de Coate virão para pegar os objetos sagrados somente depois que Arão e seus filhos tiverem acabado de cobrir a tenda e todos os seus objetos. O grupo de famílias de Coate não deverá tocar nos objetos sagrados. Se fizerem isso, eles morrerão. São essas as coisas da tenda que o grupo da família de Coate deverá levar. Eleazar, filho do sacerdote Arão, será o responsável pela tenda, e pelo azeite das lamparinas, pelo incenso, pelas ofertas de cereais e pelo azeite de ungir. Será ele mesmo responsável pela tenda e por todos os seus objetos. O Senhor Deus disse a Moisés e Arão: não deixe que as famílias de Coate morram, por chegarem perto desses objetos sagrados. Para evitar que isso aconteça, Arão e os seus filhos entrarão na tenda e dirão a cada homem o que deve fazer e carregar. Porém, os coatitas não deverão entrar nem por um instante para ver as coisas santas. Se fizerem isso, eles morrerão. Os deveres dos Gersonitas. O Senhor Deus disse ainda a Moisés: faça a contagem dos descendentes de Gerson, por grupos de famílias e por famílias, e registre todos os homens de 35 anos de idade que tiverem capacidade para trabalhar na tenda sagrada. O serviço dos Gersonitas é trabalhar na tenda e carregar cargas. Eles levarão a tenda, a cobertura de dentro e de fora, a cobertura de peles finas, a cortina da entrada, levarão também as cortinas do pátio, a cortina da porta do pátio que está ao redor da tenda e do altar, as suas cordas e todos os objetos que precisam para o trabalho. Todo o serviço dos Gersonitas e o que eles deverão levar e fazer estará debaixo das ordens de Arão e dos seus filhos. Estas darão ordens a respeito de tudo o que elas devem carregar. E esse serviço, que é o grupo de famílias de Gerson, fará na tenda. O serviço será dirigido por Itamar, filho do sacerdote Arão. Os deveres dos Meraritas. O Senhor Deus disse também a Moisés: faça a contagem dos descendentes de Merari por famílias e por grupo de famílias. Registre todos os homens de 35 anos de idade que tiverem capacidade para trabalhar na tenda sagrada. O que terão de levar de acordo com o serviço deles na tenda é o seguinte: as tábuas, os cabos, as colunas e as bases da tenda. As colunas do pátio que fica ao redor da tenda, as suas bases, as estacas e as cordas, todos os seus objetos e com tudo que pertence ao seu serviço. Entregue a cada homem uma lista das coisas que deve levar. Essa é a responsabilidade do grupo das famílias de Merari, de acordo com o serviço deles na tenda. Esse serviço será dirigido por Itamar, filho do sacerdote Arão. A contagem dos levitas. Conforme o Senhor havia ordenado Moisés e Arão, os líderes do povo fizeram a contagem dos 3 grupos de famílias de levitas, isso é, Coate, Gerson e Merari. Eles fizeram isso por grupos menores de famílias e por famílias registradas
registrando todos os homens de 35 anos de idade que tinham capacidade para trabalhar na tenda sagrada. O número de coatitas foi de 2.750 homens, de gersonitas foi 2.630, de meraritas 3.200. O total de todos eles foi de 8.580 homens. Os nomes desses homens foram colocados numa lista como o Senhor havia ordenado a Moisés. E Moisés disse a cada um que seria a sua tarefa ou qual a carga que deveria carregar. A contagem foi feita de acordo com as instruções que o Senhor tinha dado a Moisés. Capítulo 5. Pessoas impuras. O Senhor Deus disse a Moisés: manda aqui que os israelitas expulsem do acampamento todos que têm uma doença contagiosa de pele, todos que têm corrimento no membro e todos que estão impuros por terem tocado em alguma coisa morta. Mandem para fora do acampamento os que estão impuros, sejam homens ou mulheres, para que não tornem impuro o lugar onde eu moro. Os israelitas fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés, isso é, expulsaram todas essas pessoas do acampamento. O pagamento por prejuízos. O Senhor Deus disse ainda a Moisés: diga aos israelitas o seguinte: se um homem ou uma mulher prejudicar alguém, essa pessoa estará ofendendo ao Senhor e por isso será culpado. Terá de confessar o pecado, devolver tudo e pagar mais um quinto para a pessoa que foi prejudicada. Mas se a pessoa morrer e não existe parente chegado que receba o pagamento, então o culpado deverá pagar o Senhor, e o pagamento será do sacerdote. Além desse pagamento, também será entregue o carneiro que o sacerdote oferecerá em sacrifício, para conseguir o perdão do pecado dessa pessoa. Todas as ofertas especiais que os israelitas entregam ao Senhor pertencem ao sacerdote a quem eles foram apresentados. Cada oferta ficará com as ofertas sagradas que lhe foram apresentadas. Como saber se a esposa é fiel ou não? O Senhor disse Deus a Moisés: fale com os israelitas e diga o seguinte: pode acontecer que uma mulher se desvie, seja infiel ao marido e tenha relações sexuais com outro homem, tornando-se assim impura. O marido não sabe disso, pois não houve testemunha, e ela não foi apanhada no ato. Mesmo assim, ele fica desconfiado. Pode acontecer também que o marido fique desconfiado, embora a mulher não tenha cometido adultério. Em qualquer um desses dois casos, o homem levará sua mulher ao sacerdote e levará também a oferta de 1 quilo de farinha de cevada, mas o sacerdote não porá azeite nem incenso em cima dessa farinha, pois é uma oferta de um marido desconfiado. Isso é, uma oferta para descobrir a verdade. O sacerdote levará a mulher para frente e a colocará diante do altar de Deus, o Senhor. Ele derramará água santa num jarro de barro e pegará um pouco da terra do chão da tenda sagrada e porá na água. E com a mulher ainda em frente do altar, o sacerdote soltará os cabelos dela e porá nas suas mãos a oferta de farinha de cevada, que é oferta por causa do ciúme. O sacerdote terá na mão um jarro de água amarga, que traz a maldição. Então o sacerdote fará com que a mulher concorde com o seguinte juramento dito por ele: se você, estando debaixo da autoridade do seu marido, não teve relações com outro homem, nem cometeu com outro homem nenhum ato que a tenha tornado impura, então que nada lhe aconteça quando beber essa água amarga que traz maldição. Mas se você foi infiel e assim se tornou impura, que o Senhor Deus faça do seu nome uma maldição no meio do seu povo, e que os seus órgãos sexuais sequem, a sua barriga fique inchada, que esta água entre no seu estômago e faça com que você fique inchada e os seus órgãos sexuais sequem. Então a mulher responderá: que assim seja. Aí o sacerdote escreverá essa maldição numa tira de couro e em seguida lavará as palavras para dentro de uma água amarga. Depois fará com que a mulher beba a água amarga que traz maldição, e a mulher sentirá dentro de si fortes dores. Porém, antes o sacerdote pegará da mão da mulher a oferta de cereais feita por causa dos ciúmes. Ele levantará a oferta na presença de Deus o Senhor e a trará ao altar. Então pegará um punhado da oferta de cereais e a queimará em cima do altar para lembrar que é dada a Deus. Finalmente fará com que a mulher beba água. Se de fato a mulher cometeu adultério e ficou impura, a água entrará nela e ela sentirá fortes dores. A sua barriga ficará inchada e os seus órgãos sexuais secarão. Ela será amaldiçoada no meio do seu povo. Porém, se a mulher não cometeu adultério e se for inocente, então ficará livre do castigo e poderá ter filhos. Essa é a lei para os casos em que uma mulher casada comete adultério e o marido fica desconfiado, ou que um homem, sem motivo, fica desconfiado da mulher. Ele deverá levar uma mulher até o altar de Deus o Senhor e o sacerdote fará com que o que essa lei manda. O marido ficará livre da culpa, mas se a mulher for culpada, sofrerá o castigo. Leis para os nazireus.
Número 6. O Senhor Deus disse a Moisés: fale com os israelitas e diga o seguinte: qualquer homem ou mulher que fizer uma promessa especial de ser nazireu e dedicar-se ao serviço do Senhor Deus não deverá beber vinho nem cerveja, não deverá beber nenhum tipo de vinho nem qualquer outra bebida feita de suco de uvas, não comerá uvas frescas nem passas. Enquanto for nazireu, não comerá nada que venha da parreira, nem mesmo as sementes ou as cascas de uva. Durante todo o tempo que ele separou seu voto de nazireado, não deverá cortar o cabelo, nem fazer a barba, até acabar o tempo que ele se separou para dedicar-se ao serviço de Deus. Ele se dedicará somente ao Senhor e depois deixará crescer completamente o cabelo. O cabelo será um sinal da sua dedicação ao serviço de Deus. Por isso, ele não deve se tornar impuro, chegando perto de algum morto, mesmo que seja o corpo do seu pai, da sua mãe, do seu irmão ou da sua irmã. Enquanto for nazireu, ele está separado para o serviço de Deus, o Senhor. Se alguém morrer de repente perto dele e fizer com que o seu cabelo de nazireu fique impuro, então 7 dias depois ele deverá rapar a cabeça e fazer a barba e assim ficará puro. No 8º dia, deverá trazer 2 rolas ou 2 pombinhos para o sacerdote na entrada da tenda sagrada. O sacerdote apresentará um deles como oferta para tirar pecados e o outro como oferta para ser completamente queimado, para conseguir o perdão do pecado que cometeu quando chegou perto do morto. Naquele mesmo dia, o nazireu dedicará de novo seu cabelo, e não dedicará de novo ao serviço de Deus, o Senhor, o seu tempo como nazireu. Esse tempo em que o seu cabelo se tornou impuro não será contado, e como oferta para tirar a culpa, ele trará um carneirinho de 1 ano. A lei para o nazireado, quando chegar ao fim do tempo da sua dedicação ao serviço de Deus, será esta: ele irá até a porta da tenda e entregará a Deus, o Senhor, 3 animais sem defeito, isso é, um carneirinho de 1 ano como sacrifício que vai ser completamente queimado, uma ovelhinha de 1 ano como sacrifício para tirar pecados e um carneirinho como oferta de paz. Ele também oferecerá uma cesta de pães feitos sem fermento, isso é, pães grandes de farinha misturado com azeite e pães pequenos e achatados, com um pouco de azeite passando por cima, e também apresentará as ofertas de cereais e as ofertas de vinho. O sacerdote apresentará tudo isso diante de Deus, o Senhor, e oferecerá o seu sacrifício para tirar pecados e oferta que será completamente queimada. Ele apresentará ao Senhor o carneiro como oferta de paz e também oferecerá a cesta de pães feitos sem fermento. Ele dará ainda as ofertas de cereais e as ofertas de vinho. Na porta da tenda, o nazireu rapará a cabeça, pegará o cabelo e colocará no fogo onde está sendo queimado a oferta de paz. Então, depois que o quarto dianteiro do carneiro estiver assado, o sacerdote o pegará e colocará nas mãos do nazireu, junto com os 2 pães tirados da cesta, um grande e um pequeno, isto é, será feito depois que o nazireu rapar a cabeça. Depois o sacerdote apresentará essas coisas como uma oferta especial a Deus, o Senhor. São uma oferta sagrada para o sacerdote, junto com o peito e a coxa do carneiro, que pela lei pertence ao sacerdote. Depois disso, o nazireu poderá beber vinho. Essa é a lei para quem faz o voto de dedicar-se como nazireu ao serviço de Deus, o Senhor. Porém, se o nazireu prometer uma oferta além do que o seu voto exige, então deverá cumprir o que prometeu. Vamos fazer uma breve pausa aqui no voto de nazireu em número 6. Isso aqui é um voto muito icônico a respeito de grandes vultos do Antigo Testamento. A gente vai ter pessoas que fizeram esse voto como Sansão, como Samuel. Há fortes indícios também que o próprio João Batista fez esse voto. Então, grandes pessoas que serviram a Deus, elas eram marcadas também por conta desse voto, porque ele era um voto onde havia uma exigência não simplesmente de certos rituais, mas uma exigência de santificação da parte da pessoa. Era basicamente um desejo de você se santificar, era um anseio por estar com um relacionamento muito mais profundo com o Senhor. E a gente vai ver que basicamente qualquer pessoa poderia fazer esse voto. Tanto uma criança, quanto um idoso, uma mulher ou até mesmo um homem. Todas as pessoas elas tinham acesso a fazer um voto e uma dedicação de nazireado para que elas pudessem se tornar cada vez mais santas. Uma coisa muito interessante que a gente pode ver aqui, e a gente pode fazer um paralelo com Romanos 12, é justamente que parte do próprio cabelo, o próprio cabelo que cresceu, que não poderia ser raspado, ele é ofertado no altar. Isso eu vejo como uma parte daquilo que a gente pode entender como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A própria pessoa se oferecia parte do que ela era, como um sacrifício vivo, que deveria ser queimado junto com as ofertas do altar, que era o seu cabelo. Mas isso para nós pode trazer uma realidade
e entender que, na verdade, a própria pessoa, como à luz de Romanos 12, deveria viver uma vida de sacrifício diante do Senhor. E não isso num sentido pejorativo, não isso num sentido onde é que seria de sofrimento, mas num sentido de que a própria pessoa escolheu se ofertar a Deus, a própria pessoa escolheu viver de uma maneira agradável e aceitável a Deus, porque não podia se fazer nenhum tipo de sacrifício e de oferta que não fosse agradável a Deus. Você não poderia ofertar alguma coisa que fosse coxa, você não poderia ofertar alguma coisa que fosse cega, você não poderia ofertar alguma coisa que tivesse defeito. Então esse era o momento que a pessoa escolheria para intencionalmente se aperfeiçoar diante de Deus. E é alguma coisa muito, muito linda em relação a isso, né? A gente vai fazer a nossa continuação e vai ver que logo em seguida desse voto existe a bênção sacerdotal. É uma coisa muito interessante a gente perceber que nos últimos parágrafos que a gente leu, nas últimas menções, houve como a gente pode falar como se fosse uma escadinha aqui, né? Houve primeiramente a menção de ciúmes, né? Uma lei de ciúmes, ou seja, uma lei para pessoas que eram infiéis. E logo em seguida a gente vê um contraponto nisso, que era uma lei para as pessoas que queriam completamente se dedicar à fidelidade para com o Senhor. E a gente vê que antes, para as pessoas infiéis, acontecia uma maldição. E se ela não fosse infiel, ela não ia ser amaldiçoada. Mas se ela fosse, ela iria ser amaldiçoada. E nesse caso em específico, a gente vai ver agora a bênção que os sacerdotes dariam. Então a gente pode fazer uma ligação direta em relação ao nosso posicionamento em fidelidade, o nosso posicionamento em verdadeiramente querer buscar o Senhor e uma bênção que Ele tem para nós. Isso não fala a respeito de carros, isso não fala a respeito de dinheiro, isso fala a respeito de uma vida que Deus separou, um tipo de vida que verdadeiramente é a vida que Ele escolheu para nós, que é uma vida abençoada, uma vida ordenada, uma vida que todas as coisas ocorrem bem. Não que elas ocorram conforme nós queremos, mas sim como a própria Escritura nos fala que todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que foram escolhidos por Deus, né? Segundo o seu propósito. E vai falar o seguinte, versículo 22 de número 6. O Senhor Deus disse a Moisés: fale com Arão e com seus filhos e diga-lhes que abençoe o povo de Israel do seguinte modo: que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor os trate com bondade e misericórdia, que o Senhor olhe para vocês com amor e lhes dê a paz. E Deus disse: assim Arão e seus filhos pedirão as minhas bênçãos para o povo e eu os abençoarei. É desejo de Deus abençoar o seu povo, é desejo de Deus, de fato, entregar amor, paz, bondade e misericórdia para todas as pessoas. Continuando aqui, vamos agora para o capítulo 7. As ofertas dos chefes das tribos. No dia que Moisés acabou de armar a tenda sagrada, ele a ungiu e dedicou ao serviço de Deus, junto com todos os objetos da tenda do altar. Então os chefes dos grupos das famílias, que eram líderes das tribos do povo de Israel, os mesmos homens que estavam cuidando da contagem do povo, trouxeram as suas ofertas a Deus o Senhor. Isso é, 6 carroças cobertas e 2 bois. Cada dos chefes ofereceram uma carroça e cada um deles um boi, e puseram tudo na frente da tenda. O Senhor disse a Moisés: receba as carroças e os bois a fim de serem usados para serviço da tenda, e dê essas ofertas aos levitas, a cada um de acordo com o serviço que faz. Então Moisés deu aos levitas as carroças e os bois. Aos descendentes de Gerson, ele deu as 2 carroças e 4 bois, de acordo com o serviço que faziam. Aos descendentes de Merari também, de acordo com o serviço deles. Moisés deu 4 carroças e 8 bois. Esse serviço era dirigido por Itamar, filho do sacerdote Arão. Porém, Moisés não deu aos sacerdotes de Coate nem carroças nem bois, pois os objetos sagrados que eles cuidavam tinham de ser carregados nos ombros. Os chefes também trouxeram as ofertas para comemorar a dedicação do altar a serviço de Deus. Quando eles já estavam prontos para apresentar as suas ofertas no altar, o Senhor Deus disse a Moisés: os chefes, cada um no seu próprio dia, deverão apresentar as suas ofertas para a dedicação do altar no meu serviço. Os 12 chefes apresentaram as suas ofertas na seguinte ordem. No primeiro dia, o chefe da tribo de Judá, Nazon, filho de Aminadab. No segundo dia, o chefe da tribo de Isacar, Netanel, filho de Zoar. No terceiro dia, o chefe da tribo de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. No quarto dia, o chefe da tribo de Ruben, Elisur, filho de Sedur. No quinto dia, o chefe da tribo de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai. No sexto dia, o chefe da tribo de Gade, Elisaf, filho de Deuel. No sétimo dia, o chefe da tribo de Efraim, Elisama, filho de Amiúde. No oitavo dia, o chefe da tribo de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur.
No 9º dia, o chefe da tribo de Benjamim, Abidã, filho de Gideone. No dia 10, o chefe da tribo de Dan, Aizer, filho de Amizade. No dia 11, o chefe da tribo de Azer, Pagiel, filho de Ocrã. No dia 12, o chefe da tribo de Naphtali, Airã, filho de Enã. As ofertas que cada um trouxeram eram iguais: uma bandeja de prata pesando 1,5 kg, uma bacia de prata pesando 800 gramas segundo a tabela oficial. A bandeja e a bacia estavam cheias de trigo e de farinha misturado com azeite para oferta de cereais. Um prato de ouro pesando 115 gramas, cheios de incenso, um touro novo, um carneiro e um carneirinho de 1 ano para ser completamente queimados. Um bode como oferta para tirar pecados e como oferta de paz. 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 carneirinhos de 1 ano. O total de todas as ofertas feitas pelos chefes do povo de Israel para a cerimônia da dedicação do altar ao serviço de Deus foi o seguinte: 12 bandejas de prata e 12 bacias de prata, num peso total de 27,5 kg. 12 pratos de ouro pesando 1,380 kg, os pratos estavam cheios de incenso. Como ofertas a serem completamente queimadas, 12 touros novos, 12 carneiros e 12 carneirinhos de 1 ano, junto com as ofertas de cereais que acompanham essas ofertas como ofertas para tirar pecados. 12 bodes e como ofertas de paz 24 bois, 70 carneiros, 70 bodes, 70 carneirinhos de 1 ano. Quando Moisés entrou na tenda sagrada para falar com o Senhor, ouviu a voz de Deus falando com ele de cima da tampa da Arca da Aliança, do meio dos 2 querubins. Era assim que Deus falava com Moisés. E finalizamos a nossa leitura de hoje. Muito obrigado pela sua presença, te espero aqui de novo amanhã. Que Deus te abençoe. Até mais.